Você sente um peso no peito e nem sabe de onde vem. Às vezes é ansiedade, outras vezes tristeza. Mas, no fundo, é o sentimento de estar perdendo o controle da própria mente. E se eu te dissesse que existe uma filosofia antiga, criada no meio do caos, que já ajudou imperadores, soldados, líderes e até prisioneiros a manter a paz em meio ao inferno? O nome disso é estoicismo. E hoje eu vou revelar 9 soluções estoicas que podem salvar sua sanidade mental, mesmo que o mundo ao seu redor esteja em ruínas. Mas cuidado! Esse vídeo não é para quem busca conforto fácil. É para quem está pronto para encarar a verdade, parar de fugir da dor e aprender a transformá-la em força, clareza e liberdade interior. Se você quer respostas reais, fique. Porque este vídeo pode ser o ponto de virada que você vem esperando há anos. Então vamos aos ensinamentos. Lição 1. A aceitação do que não podemos controlar. O estoicismo, uma filosofia que se originou na Grécia Antiga, propõe uma abordagem poderosa para lidar com a ansiedade e a tristeza, baseada na aceitação do que não podemos controlar. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a tentativa de controlar aspectos da vida que estão além do nosso alcance, como o comportamento dos outros, eventos externos ou o próprio futuro. Em vez disso, os filósofos estoicos nos ensinam a focar apenas naquilo que está dentro do nosso controle, nossas próprias ações e reações. Isso é exemplificado nos ensinamentos de Epicteto, que afirmou que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim a forma como reagimos a eles. Ao aceitar as coisas como elas são, sem resistência, começamos a cultivar uma sensação de paz interior. Ao praticar essa aceitação, entendemos que a ansiedade sobre o futuro, o medo do desconhecido e a frustração com o presente não são úteis, pois estão além de nossa influência direta. É como se uma enorme carga fosse retirada de nossos ombros. A vida, em sua imprevisibilidade, segue seu curso natural. E nossa tarefa é reagir com serenidade às mudanças e desafios que surgem. Quando aceitamos a incerteza, entendemos que o medo do futuro é uma criação da mente humana, alimentado por preocupações e suposições. O estoicismo nos convida a viver no momento presente, a perceber que, independentemente do que aconteça, temos o poder de decidir como reagir. Isso não significa resignação ou passividade, mas sim uma escolha ativa de não permitir que os acontecimentos fora de nosso controle determinem nosso estado emocional. Ao aplicar essa prática diariamente, a ansiedade diminui, pois entendemos que nossa paz interior depende exclusivamente de nossas próprias escolhas. Além disso, o estoicismo sugere que nossa reação diante de dificuldades deve ser ponderada e racional. Em vez de nos entregarmos a um mar de emoções caóticas, podemos nos lembrar de que todas as situações têm algo a nos ensinar. Os estoicos acreditam que, ao aprender a lidar com o que é inevitável, somos mais capazes de transformar momentos desafiadores em oportunidades para crescimento pessoal. Essa mudança de perspectiva é fundamental para vencer a tristeza e a ansiedade, pois não vemos mais os obstáculos como fardos, mas como exercícios para a alma. Por fim, o ensinamento estoico mais importante é a ideia de que a verdadeira liberdade vem de dentro. Ao aceitarmos a natureza imprevisível da vida e focarmos apenas no que podemos controlar, encontramos um espaço de paz inabalável. Essa liberdade interior nos torna menos suscetíveis aos altos e baixos emocionais, causados por fatores externos, permitindo-nos viver de forma mais serena, independentemente das circunstâncias. Lição 2. A prática da indiferença. A segunda solução estoica para combater a ansiedade e a tristeza é a prática da indiferença. Ao contrário do que muitos podem pensar, ser indiferente não significa ser insensível ou apático, mas sim ser capaz de manter a paz interior diante dos eventos da vida, sem ser completamente arrastado por eles. Os estoicos acreditam que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a interpretação que damos a esses eventos. Quando deixamos de reagir emocionalmente a tudo o que acontece, podemos ver o mundo de forma mais clara e objetiva. A indiferença é uma habilidade que pode ser cultivada com o tempo e a prática, e ela começa com a conscientização de que a maioria das coisas em nossa vida está fora de nosso controle. O que realmente nos afeta são nossas reações a essas coisas, e essas reações
podem ser moldadas por nossa perspectiva. Ao adotarmos a visão estoica, aprendemos a não ser escravizados pelas emoções geradas por coisas externas. Quando algo nos causa angústia, em vez de reagirmos impulsivamente, podemos dar um passo atrás e refletir sobre o que realmente está em nosso controle. Essa prática é especialmente útil para aqueles que sofrem com a ansiedade, pois as preocupações excessivas sobre o futuro podem ser enfraquecidas. Quando percebemos que grande parte das coisas que tememos são apenas criações da nossa mente. Da mesma forma, a tristeza causada por circunstâncias externas pode ser amenizada ao entendermos que as situações e as pessoas não têm o poder de definir nosso estado emocional. Ao adotarmos a indiferença estoica, nossa mente se torna mais resistente aos impactos externos e nossa paz interior se fortalece. Um exemplo clássico de indiferença é o conceito de apatia, que os estoicos defendiam como o estado ideal de um ser humano. Apatia não significa a ausência de emoções, mas sim a capacidade de não ser dominado por elas. A ideia é que, ao treinar a mente para não se deixar levar por impulsos emocionais, podemos viver de maneira mais equilibrada. A indiferença, nesse contexto, é uma forma de libertação, onde a mente se mantém livre da tirania dos sentimentos passageiros. De acordo com Marco Aurélio, a verdadeira liberdade vem da capacidade de responder às situações da vida com sabedoria, em vez de ser reagido por elas. Quando nos tornamos indiferentes ao que não podemos controlar, alcançamos uma liberdade emocional que nos permite enfrentar a vida com uma mente mais serena e uma atitude mais positiva. Assim, a prática da indiferença é uma ferramenta poderosa para vencer a ansiedade e a tristeza, pois nos permite manter a calma, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Lição 3. Focar no presente. Outro pilar importante do estoicismo para lidar com a ansiedade e a tristeza é a prática de viver no presente. A mente humana é naturalmente inclinada a viver no passado ou no futuro, a ruminar sobre erros cometidos, ou a se preocupar com o que ainda está por vir. No entanto, segundo os filósofos estoicos, tanto o arrependimento pelo passado quanto a ansiedade sobre o futuro são fontes de sofrimento. Porque não temos controle sobre essas dimensões temporais, a prática de focar no presente é uma das maneiras mais eficazes de combater a ansiedade, pois a preocupação constante com o futuro é uma das principais fontes dessa emoção. Quando estamos imersos no presente, conseguimos perceber que as preocupações com o que acontecerá muitas vezes são exageradas ou infundadas. Ao nos concentrarmos no momento atual, podemos realizar nossas tarefas de forma mais plena e com maior eficácia, sem a interferência constante de pensamentos ansiosos. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinou que a vida é curta e que devemos aproveitar o tempo que temos de maneira sábia. Ao viver no presente, podemos realmente aproveitar cada momento, seja ele de prazer ou de dor. O fato de que nossa vida é finita torna cada momento valioso. Ao focarmos no presente, não estamos apenas eliminando o sofrimento causado pela ansiedade, mas também tirando proveito das oportunidades que a vida nos oferece agora. A tristeza muitas vezes surge quando estamos obcecados com o que poderia ter sido ou com o que poderia acontecer no futuro. Os estoicos sugerem que, ao deixar de lado essas preocupações, podemos encontrar paz. A prática de viver no presente nos permite ser mais gratos pelo que temos no momento. E ao nos concentrarmos no aqui e agora, conseguimos lidar melhor com as adversidades, aceitando-as como parte do processo natural da vida. Lição 4. A prática da gratidão. No contexto do estoicismo, a gratidão não é apenas uma prática emocional, mas uma filosofia de vida, que tem o poder de transformar nossa perspectiva sobre a vida. Quando estamos ansiosos ou tristes, muitas vezes nossa atenção se volta para o que falta ou o que poderia ser diferente. Isso nos faz esquecer das coisas pelas quais deveríamos ser gratos. No entanto, os estoicos recomendam que, em vez de focarmos nas faltas ou nas dificuldades, busquemos ativamente os aspectos da nossa vida pelos quais podemos ser gratos, mesmo em meio à adversidade. A prática de gratidão começa com um simples exercício de reflexão. Todos os dias, podemos tirar um momento para pensar nas coisas boas que temos, nas relações positivas em nossa vida
e nas oportunidades que surgiram. Mesmo nas situações mais difíceis, essa mudança de foco muda completamente nossa relação com o sofrimento. Quando nos concentramos nas bênçãos, ao invés de nos concentrarmos no que nos falta, nossas emoções se tornam mais equilibradas e nossa perspectiva mais otimista. Os estoicos acreditavam que a gratidão, além de ajudar a aliviar a tristeza e a ansiedade, é uma maneira de reorientar nossa mente para a aceitação do que temos, em vez de desejar incessantemente o que não temos. Ao praticar gratidão, aprendemos a valorizar o momento presente, reconhecendo que, mesmo nas situações mais desafiadoras, há algo pelo qual podemos ser gratos. Isso não significa ignorar o sofrimento, mas sim equilibrá-lo com uma visão mais ampla da vida, onde a gratidão se torna uma ferramenta de cura emocional. Sêneca, em suas cartas, ensina que a vida é preciosa e que devemos aproveitar cada dia como se fosse único. Quando nos concentramos em ser gratos pelo que temos, percebemos que a vida, mesmo com suas dificuldades, é cheia de riquezas invisíveis. A gratidão nos ajuda a enxergar essas riquezas, transformando nossa visão da realidade. Ao ser grato pelo simples fato de estarmos vivos, pelo amor que recebemos e pelas oportunidades que nos surgem, tornamo-nos mais resistentes à ansiedade e à tristeza. Além disso, a gratidão também nos ensina a valorizar nossas imperfeições e falhas. Em vez de nos culparmos constantemente pelos erros do passado, podemos olhar para essas falhas como fontes de aprendizado e crescimento. Gratidão é também uma forma de reconhecer nossa humanidade, com todas as nossas forças e fraquezas, e aprender a aceitar isso com serenidade. Lição 5. Exame de consciência diário. Uma das práticas mais poderosas no estoicismo é o exame de consciência diário. Os filósofos estoicos acreditavam que, para viver de acordo com a razão e a virtude, era essencial refletir sobre nossas ações e pensamentos todos os dias. Esse exame não serve apenas para identificar falhas, mas também para entender por que reagimos de determinada maneira e como podemos melhorar. Ao fazer isso, nos tornamos mais conscientes de nossos próprios padrões mentais e emocionais, o que nos permite lidar melhor com a ansiedade e a tristeza. O exercício começa com a reflexão sobre o dia que passou. O que fizemos bem? O que poderíamos ter feito de forma diferente? Quando estamos ansiosos ou tristes, muitas vezes somos impulsivos em nossas reações. O exame diário nos permite desacelerar e analisar as situações com uma mente mais tranquila e racional. Como Epicteto ensinava, nossa mente é o único território que podemos controlar. E ao tomar um momento para refletir, controlamos melhor nossas emoções e decisões. Esse hábito também nos ajuda a perceber que, muitas vezes, a ansiedade e a tristeza vêm de expectativas irrealistas ou de reações automáticas a eventos que, na verdade, não têm o poder de nos afetar tanto quanto imaginamos. Ao praticar o exame diário, podemos identificar essas reações automáticas e substituí-las por respostas mais equilibradas e ponderadas. Isso nos ajuda a cultivar uma mente mais serena e uma vida mais tranquila. Além disso, o exame diário nos permite cultivar a autocompaixão. Em vez de nos criticarmos severamente pelos erros ou falhas, podemos olhar para eles com a mesma compreensão e paciência com que olharíamos para um amigo em dificuldade. A autocompaixão é uma prática poderosa para aliviar a tristeza, pois nos permite tratar a nós mesmos com gentileza e compreensão, em vez de condenação. Ao incorporar o exame de consciência em nossa rotina diária, não apenas melhoramos nossas reações emocionais, mas também nos tornamos mais alinhados com nossos valores mais profundos. Isso nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a viver uma vida mais autêntica, sem sermos dominados pela ansiedade ou pela tristeza. Lição 6. A prática da virtude. A prática da virtude é uma das chaves para viver uma vida equilibrada e enfrentar os desafios emocionais com serenidade. Para os estoicos, a virtude é a verdadeira fonte de felicidade e paz interior. Quando nos dedicamos a viver de acordo com virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, encontramos um propósito que vai além das emoções temporárias de ansiedade e tristeza. Em vez de nos concentrarmos em fatores externos, que muitas vezes estão fora de nosso controle, focamos em desenvolver nossa força interior. A sabedoria nos permite entender a natureza das coisas e agir de forma racional, sem ser guiado por impulsos emocionais.
Quando tomamos decisões baseadas na razão, em vez de nas emoções, conseguimos manter a calma diante das adversidades. A coragem nos dá a força para enfrentar os desafios de frente, sem ser dominado pelo medo. A justiça nos orienta a tratar os outros com equidade, sem permitir que o egoísmo ou a raiva nos guiem. A temperança nos ajuda a manter o equilíbrio, evitando excessos e mantendo nossa mente tranquila. Quando nos empenhamos em cultivar essas virtudes, nossa felicidade deixa de depender das circunstâncias externas e passa a ser uma escolha interna. A ansiedade e a tristeza perdem o poder de nos controlar, pois nossa vida está ancorada em princípios mais elevados. Como disse Marco Aurélio, a felicidade depende de nós mesmos. Ao nos concentrarmos em agir de acordo com a virtude, encontramos paz, não em mudanças externas, mas no alinhamento de nossas ações com nossos valores mais profundos. Lição 7. Meditação sobre a mortalidade. Uma das práticas mais profundas e poderosas do estoicismo é a meditação sobre a mortalidade. Embora à primeira vista possa parecer uma abordagem sombria, essa reflexão tem um propósito muito positivo e transformador. Os filósofos estoicos acreditavam que a constante lembrança da nossa finitude nos ajuda a dar valor ao tempo que temos e a viver com mais propósito. Quando aceitamos que nossa vida é limitada, começamos a enxergar cada momento como precioso, o que nos ajuda a reduzir a ansiedade sobre o futuro e a tristeza pelo passado. A prática de refletir sobre a morte nos permite colocar as preocupações diárias em perspectiva. Muitas vezes, nos preocupamos com questões pequenas, como a opinião dos outros ou as dificuldades cotidianas. Mas ao lembrar da brevidade da vida, essas preocupações começam a parecer triviais. O estoicismo nos ensina que devemos fazer o melhor uso do tempo que temos, focando no que realmente importa, nossa virtude, nosso caráter e nossas relações. Ao meditar sobre a morte, passamos a perceber que o tempo é o recurso mais valioso que temos e que o que realmente importa é como escolhemos usá-lo. Essa prática também nos ajuda a lidar com a ansiedade, pois a maioria das nossas preocupações está relacionada ao futuro, ao medo do desconhecido. Quando refletimos sobre nossa finitude, começamos a perceber que a maioria das nossas ansiedades são baseadas em questões que não têm real importância. A vida é curta e não podemos nos permitir gastar nosso tempo com medos infundados ou com arrependimentos sobre o que já passou. A morte nos ensina a viver com mais intensidade, a apreciar o presente e a focar no que podemos controlar. Além disso, a meditação sobre a morte nos ajuda a aceitar a perda e a dor de maneira mais natural. A morte é uma parte inevitável da vida, e ao reconhecê-la, podemos enfrentar a tristeza e o sofrimento com mais serenidade. Quando estamos conscientes da inevitabilidade da morte, desenvolvemos uma atitude de aceitação em relação aos ciclos da vida, incluindo o sofrimento, sabendo que ele é temporário. Essa aceitação nos liberta da ansiedade, pois aprendemos a viver com uma consciência tranquila e a aproveitar cada momento de forma plena. Por fim, os estoicos acreditam que a verdadeira sabedoria está em morrer sem arrependimentos, sabendo que fizemos o nosso melhor enquanto estávamos vivos. A meditação sobre a morte, portanto, não é um convite ao desespero, mas uma maneira de encontrar paz, permitindo-nos viver de maneira mais autêntica, com menos medo e mais gratidão pela vida. Lição 8. O poder da autossuficiência. A autossuficiência é uma das virtudes mais importantes no estoicismo e é diretamente relacionada à forma como lidamos com a ansiedade e a tristeza. Os estoicos acreditam que a verdadeira liberdade vem de dentro e que devemos nos tornar independentes das circunstâncias externas e das opiniões dos outros. Quando nos tornamos autossuficientes, não dependemos das validações externas ou das condições externas para a nossa felicidade. Isso nos dá uma imensa liberdade, pois a nossa paz interior não é mais afetada por fatores externos. A autossuficiência começa com o reconhecimento de que, embora as circunstâncias externas possam influenciar nossas emoções, a verdadeira fonte de nossa felicidade e serenidade está dentro de nós mesmos. Quando nos tornamos autossuficientes, aprendemos a lidar com os desafios da vida sem nos perdermos emocionalmente. Isso não significa viver de forma isolada ou sem apoio dos outros,
mas sim ser capaz de encontrar a paz e a satisfação dentro de nós mesmos, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Para os estoicos, a autossuficiência está intimamente ligada ao autoconhecimento. Quando entendemos nossas próprias necessidades e desejos, podemos nos tornar mais equilibrados e menos suscetíveis às flutuações emocionais causadas pelas circunstâncias externas. Ao cultivar a autossuficiência, não sentimos a necessidade de controlar os outros ou de buscar validação constante. Em vez disso, encontramos a paz em sermos quem realmente somos, sem depender das opiniões alheias. Além disso, a autossuficiência nos permite lidar melhor com a tristeza e a ansiedade, pois entendemos que somos os únicos responsáveis por nossas emoções e reações. Quando nos libertamos da necessidade de validação externa, podemos lidar com a rejeição, o fracasso e os desafios de forma mais serena, sabendo que nossa paz não depende de fatores fora de nosso controle. Isso nos dá uma sensação de segurança e confiança, pois sabemos que temos o poder de controlar nossa mente e nossas emoções. A autossuficiência também nos ajuda a manter um foco claro no que realmente importa. Quando não estamos distraídos por expectativas externas ou pelas opiniões dos outros, podemos concentrar nossa energia em nossas próprias metas e valores. Isso nos permite viver de forma mais autêntica, sem ser desviado por influências externas. A verdadeira autossuficiência, portanto, não é um estado de isolamento, mas uma escolha consciente de encontrar a paz interior e a felicidade dentro de nós mesmos. Lição 9. Visualização da adversidade. A visualização da adversidade, ou premeditação malorum, é uma prática estoica que consiste em antecipar mentalmente as dificuldades que podemos enfrentar no futuro. Em vez de esperar passivamente que as adversidades surjam, os estoicos sugerem que devemos nos preparar para elas, visualizando as situações difíceis com antecedência. Essa prática tem o objetivo de nos tornar mais resilientes e de nos ajudar a lidar com os desafios de forma mais tranquila e racional. Quando visualizamos as dificuldades antes que elas aconteçam, nossa mente se prepara para lidar com elas de forma mais eficiente. A ansiedade é frequentemente alimentada pelo medo do desconhecido. Mas quando imaginamos possíveis obstáculos com antecedência, percebemos que somos capazes de lidar com eles. A visualização da adversidade nos ajuda a criar uma atitude de aceitação e preparação, em vez de nos deixar dominar pela preocupação e pelo medo. Os estoicos acreditavam que, ao antecipar mentalmente as adversidades, não estávamos sendo negativos, mas sim realistas e preparados. Isso não significa que devemos nos focar exclusivamente nos aspectos negativos da vida, mas sim que devemos estar prontos para lidar com as dificuldades de forma racional e serena. Quando sabemos o que esperar, somos menos propensos a ser pegos de surpresa e a reagir de maneira impulsiva ou emocional. A visualização da adversidade também nos ajuda a aceitar que as dificuldades fazem parte da vida. Em vez de lutar contra elas ou tentar evitá-las a todo custo, aprendemos a vê-las como oportunidades para crescer e aprender. Como disse Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. A visualização da adversidade nos ensina a aproveitar o tempo que temos para nos preparar para o que está por vir, de modo que possamos enfrentá-lo com calma e clareza. Além disso, essa prática fortalece nossa resiliência emocional. Quando antecipamos os desafios e nos preparamos mentalmente para eles, podemos reagir de forma mais equilibrada e racional quando eles realmente acontecerem. Isso nos dá um senso de controle e confiança em nossa capacidade de enfrentar qualquer situação que a vida nos apresentar. A visualização da adversidade, portanto, é uma ferramenta poderosa para aliviar a ansiedade e a tristeza, pois nos torna mais fortes e preparados para os desafios da vida. Se esse conteúdo falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta, comente e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Aqui a sabedoria não é decorativa, é prática. E cada vídeo é uma ferramenta para sua mente evoluir. Ative o sino para receber os próximos ensinamentos estoicos. E lembre-se, controle o que pode e liberte-se do resto.